Olá pessoal, sou Lenil Santana, da base do Sintufep e UFPE, coordenador da Fazubra. Estamos aqui iniciando mais um resumão do plantão. E aí, fala João. Olá, sou João Daniel, eu sou da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Hoje estou na direção da Fazubra, na coordenação das estaduais e municipais. E aí, companheiro H. Lenilson, eu sou H, da Universidade Federal de Pernambuco, igual você, e estou na coordenação de estaduais da Fazubra, também junto com o meu colega João. Pois é, ainda temos a companheira Maristela aqui conosco também. Olá, Maristela. Eu sou a Maristela, sou coordenadora da SURGS e também estou aqui na Fazubra, na pasta de coordenação de políticas sociais e de gênero. Ainda complementando o plantão, temos ainda o companheiro Mário Júnior. Fala aí, Mário Júnior. Olá, sou Mário Júnior, da Coordenação de Saúde e Hospitais Universitários da Fazubra. Valeu, Mário. Temos ainda a companheira Abadia. Por favor, Abadia. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou a Abadia, sou servidora da Universidade de Brasília, coordenadora do Sintifub e atualmente também coordenadora na Fazubra. Pois aí, complementando o plantão, temos ainda o companheiro Fernando. Fala aí, Fernando. Bom dia, pessoal. Eu sou Fernando Bandeira, lá da Universidade Federal da Bahia, e estou aqui também na suplência da coordenação na direção da Fazubra. Bom, desses dias, né, o plantão que iniciou dia 19 e vai até o dia 30 de maio, a gente teve muita mobilização, muitas atividades aconteceram aqui em Brasília, né? Uma das grandes atividades que tivemos foi a caravana, que veio do Brasil inteiro para cá, com grandes mobilizações. Companheira Mari, diga aí, o que você achou dessa caravana, dessa mobilização, o que aconteceu nesse dia? Foi bem importante, Lenilson, demais colegas, foi muito importante, foi uma mobilização grande da base, né? A base atendeu o chamado da Fazubra, nós tivemos aqui mais de 700 pessoas, companheiros e companheiras de luta, para acompanhar a reunião, né, que a Fazubra teve no dia 23 com o MGI. Pautas importantes que ainda pendentes do nosso acordo de greve, pautas caras para a categoria, como as 30 horas, reposicionamentos aposentados, estavam nessa programação dessa mesa, que foi frustrada, né, infelizmente, com uma grande negativa. Mas, como a gente não desiste, né, a gente luta, o que acontece é que houve, apesar das negativas, vários desdobramentos a partir dessa mesa, né, que também a gente vai detalhar aqui esses desdobramentos que houveram a partir dessa mesa, né, nessa semana que nós tivemos aqui. Esse foi um dia muito agitado, um dia de muitas atividades, além da caravana, né, da reunião do MGI, aqueles tantos nãos que recebemos do Feijó, encerrando o grupo de trabalho, né, e enfim, nós tivemos também... Inclusive, Lenil, só complementando, eu acho muito bom a gente passar, né, para quem está nos assistindo, que as caravanas que vieram para cá trouxeram seus instrumentos. O pessoal da UNB, que também está em greve há mais de 60 dias, se incorporou nesse movimento na frente do MGI, né, e fez uma performance, foi muito interessante, bacana. Eu acho que todos que tiveram presente aqui na luta estão de parabéns. Atividade em toda a categoria, né? Teve sim, gente em todos os cantos do país. Mas nesse dia ainda, né, que, como falei, foram dias de muita agitação, de muita atividade, tivemos ainda uma reunião do CESU. E o companheiro H pode falar um pouco para a gente, que foi essa reunião. Pois é, Lenilson, diante de tudo que aconteceu, né, uma reunião que durou 7 minutos, foi desastrosa, com uma resposta assim, muito negativa, e encerrando toda a negociação que estava sendo feita, a Fazubra não podia simplesmente aceitar isso. Então, nós procuramos, contactamos várias pessoas e conseguimos uma reunião com o secretário da CESU, que nos recebeu, e passamos para ele toda a problemática, tudo que tinha acontecido, e solicitamos que o MEC, que ele interviesse junto ao ministro Camilo, para que o Ministério da Educação assumisse
o protagonismo dessa pauta, que muitas delas são para ser resolvidas no MEC e que não dependem também de orçamento. Então, não teria por que ficar a cargo só do MGI. Então, o MEC tem competência para resolver essas pautas, né? Então, tivemos lá, ele se comprometeu com a gente de que iria interceder junto ao ministro para que a solução chegasse, para que a gente conseguisse reabrir essas negociações e continuar com o debate, com a discussão, porque a gente não pode simplesmente ouvir o não sem nenhum argumento, sem nenhuma sustentação de que aquelas pautas são inviáveis, né? Não são possíveis de serem feitas. Então, o MGI precisa apresentar esses relatórios que eles dizem que tem, que inviabiliza tudo, para que a gente possa rebater, para que a gente possa rediscutir e argumentar a favor do que a gente quer, porque a gente não pode simplesmente aceitar um não por não. A gente precisa de justificativa por que esse não, né? Então, a gente veio debatendo, teve outras reuniões com outras pessoas para que a gente conseguisse reverter a resposta que a gente recebeu do MGI, né? Então, é isso, gente. A gente precisa continuar lutando, a gente não pode simplesmente desistir. Pois é. Esses nãos todos aí, a gente tem que buscar várias articulações para ver se a gente consegue superar e fazer com que a negociação retome e que a gente veja acontecer todo o acordo de greve, né? Uma dessas articulações foram feitas com o deputado Sola e a gente chama o companheiro Fernando para falar um pouco do que foi essa reunião. Exatamente, companheiro Lenilson. A gente conseguiu, né, durante toda essa articulação, depois dessa trágica reunião, como disse a companheira H, uma audiência com o deputado Jorge Sola. O deputado Jorge Sola, ele é lá da base da UFBA, aposentado, médico, e ele vem acompanhando, né, desde o ano passado o processo da negociação com a gente, inclusive se envolveu bastante aí na situação, né, recente dos médicos e médicos veterinários, e a gente relatou toda a situação, né, que a companheira H acabou de falar, né, da forma como a reunião aconteceu, a questão do desrespeito, né, com a Fazubra, com a nossa entidade, o Feijó, né, se referindo, finalizando, dizendo que não vai mais, né, ter a negociação, né, e diante do nosso relato, né, ele se comprometeu a mais uma vez, né, fazer inserção junto com os demais parlamentares, junto com os contatos que ele tem dentro do governo, do Ministério, tanto do Ministério da Educação como do MGI, para que a gente retomasse, né, essa conversa, essa negociação e não ficasse desse jeito, né, dessa forma muito ruim que aconteceu. Pois é, Fernando. Essas articulações elas não param somente na questão do acordo de greve, na retomada das discussões, das negociações com o governo. A gente está pensando adiante, né? Está pensando em como manter as nossas instituições, onde a gente trabalha, as universidades, os institutos federais, a educação federal, pública em geral. Então, a gente também teve uma mesa de reunião também, uma articulação com as diversas entidades, para a gente tentar discutir um pouco como é que a gente constrói uma jornada de lutas que possa garantir e o orçamento do Instituto Federal de Ensino seja retomada no patamar e atenda às necessidades também dessas instituições, porque a gente não pode concordar, né, que a política deficitária do governo, né, tire qualquer possibilidade de ter um orçamento nas universidades, institutos federais, que possa suprir todas as suas necessidades. Chama a companheira Maristela para falar um pouco sobre essa reunião que aconteceu na sede da Fazubra. Pois é, Lenilson e demais colegas, foi uma articulação, né, chamada pela Fazubra, uma reunião para unificar a pauta a pauta que trata dos cortes orçamentários das universidades, que a gente vem sendo interpelado aí por vários cortes, né? E muitas universidades já tinham anunciado até os meses, né, que elas poderiam estar trabalhando, né? Então a gente contou lá com os companheiros do ANDES, Sinasef, UBS, Uni, UNPG, FENET, então os companheiros estudantes, companheiros
docentes também, né, para tentar fazer essa articulação, e foi uma conversa bastante boa, produtiva, embora o orçamento foi recomposto, né, foi anunciado a recomposição do orçamento, mas ainda assim parcial, né? A gente sabe que o orçamento hoje das universidades não chegam ao orçamento que era antes, né, pré-pandemia. Então, a gente vê com bastante preocupação a sustentação das nossas universidades públicas brasileiras, que é um ambiente que deve ser inclusivo, um ambiente que deve ser democrático, um ambiente que deve acolher estudantes de todas as classes sociais, inclusive da classe trabalhadora, né? Então, a gente precisa mesmo que as universidades continuem públicas, gratuitas, de qualidade, e com os cortes dos orçamentos, às vezes a gente pensa que pode não ser possível que isso aconteça a longo prazo. Então, a gente unificou a luta, e nós vamos ter aí um forte dia 26 de junho, já aí pré-anunciando, né, uma forte mobilização de todas as categorias que fazem parte da comunidade acadêmica, tanto atos locais quanto atos nacionais, e a gente vai trabalhando aí nesse calendário. Pois é, essa reunião foi muito importante, né? Eu acho que a FASUBRA acertou bastante em convocar as entidades co-irmãs, os estudantes, que teve uma presença forte Sim. Nessa reunião, com a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a UBS, a UNE, né? Todos presentes lá e articulando junto conosco essas atividades, né? Mas nós não discutiu somente a questão das federais, exatamente, né? Então, eu queria que o João trouxesse para a gente aqui o panorama das estaduais, o que é que foi debatido nessa reunião, exatamente. O que é que está proposto para frente. Eu vejo a importância dessa reunião na questão da unidade, né? Nós estamos num momento que nós precisamos ter essa unidade, e principalmente numa federação que nós temos, o que é de universidades federais, estaduais e municipais. E na comunidade em si, ela como por exemplo, lá no estado de São Paulo, nós estamos entrando em greve. Por quê? Porque o CRUESP, que comanda a União dos Reitores das 3 universidades... João, explica direitinho o que é nada desse CRUESP. Né? É o Fórum dos Reitores, como para vocês, entendeu? Eles que fazem... Porque lá no estado de São Paulo, nós temos a autonomia orçamentária. E o orçamento vem do Estado derivado da arrecadação do ICMS. Entendeu? Que existe uma preocupação muito grande que em 2033, que vai ser instalado... O que é, Mário? A reforma tributária, né? Ela vai sumir com o ICMS. O que vai acontecer? Como vai ser essa arrecadação? Como vai ter... Quem que vai fomentar as universidades estaduais? Isso é uma preocupação muito grande, muito grande. Inclusive, agora nós já estamos fazendo um trabalho, vamos começar a levar seminário, né? Por exemplo, outra coisa, a questão da EBSER, dos estados, também já estão querendo invadir, como invadiu as federais. Eu e a H já estamos fazendo esse trabalho antecipado, já abrindo esses debates para não acontecer esse tipo de coisa nas estaduais. Tem uma série de visitações assim marcadas já para vocês visitarem estaduais, que exatamente. Não estão ainda na base da FASUBRA, mas que devem vir, né? Exatamente. Mas especificamente nessa reunião, nós colocamos como ponto de pauta a nossa greve, que está apontando, eles não negociaram com nós. E nós temos lá até o Fórum das 6, que é as entidades sindicais das 3 universidades, né? E o nosso pedido, na verdade, era só o retroativo, o que estava do percentual de 17,6%, se não me falha a memória, que eram as perdas salariais desde 2012. Então, nós queríamos essa recomposição. E aí eles começaram, não, nós vamos dar só 5%. E aí, 5,51%, que não cobre nem o último índice de inflação, né? Na última reunião com a CRUESP agora, foi proposto o 8%, cedemos o 17%, propomos o 8%. E não abriu mão. Vieram assim, não, então a gente dá um pouco de aumento nos benefícios. Benefício não é salário. Você não incorpora ele. O aposentado, por exemplo, não tem benefício. Você perde. Entendeu? Então, e nós temos caixa. As universidades têm caixa.
por exemplo, a USP dá benefício todo ano de R$10.000 para todos os funcionários. E por que a universidade, a Unicamp, é diferente? Então, a gente quer essa paridade entre as três entidades, porque todos trabalham a mesma coisa. Todos cumprem a função de técnico administrativo, os seus docentes, enfim. Mas, assim, eu acho que agora é o momento, né, dessa união e que a gente consiga unir as federais, unir a Andes, unir a Uni, a UBS, num momento crucial que a gente está passando no país. Nós estamos perdendo coisas que a gente já havia conquistado no passado. Então, acho que esse é o momento, Lenilson. Não vou me estender. É isso. Então é isso, né? A luta, ela não se finda. E também não fica no âmbito somente das federais. Né? Estaduais estão aí em movimentação. Isso é importante. Claro. Né? Então, o acordo de greve que está na iminência de ser descumprido por completo, né? Porque por completo, não, mas em sua maior parte, né? A gente tem buscado atores, né? Buscado discutir, articular com outros atores, para a gente ver se dá uma forçada, né? Para que faça com que o governo ele retome essa discussão e que cumpra, de fato, todo esse acordo de greve. Né? Então, para isso, a gente teve uma reunião que eu acho que foi muito importante, foi provocada pela FASUBRA, mas a gente foi convidado pelo FORGEP, e eu queria trazer aqui Mário Júnior para que fizesse um relato do que foi essa reunião, a importância dessa reunião, os principais aspectos foram discutidos, o que é que entende de avanço de fato. Pois é, Lenilson. Importante registrar que o FORGEP ele é o Fórum de Gestão de Gestores, né, das universidades que estão no PROGEP, nas Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas. E tiveram uma reunião nacional com vários pró-reitores nessa semana. E nessa quinta-feira estivemos lá, todo o plantão da FASUBRA esteve presente. E a FASUBRA apresentou para os gestores a situação do nosso termo de acordo, da forma como está sendo a relação da FASUBRA com o governo. Então, a gente registrou, junto ao pessoal da FORGEP, o fato de que, desde agosto de 2024 até maio de 2025, nós não tivemos nenhuma reunião para debater, por exemplo, a questão da jornada de trabalho de 6 horas, né, semanais, 6 horas diárias com 30 horas semanais. Não tivemos reunião com o governo para debater a questão da democratização da universidade, que seria a paridade nos conselhos superiores, a paridade na escolha de gestoras e gestores, a possibilidade do técnico e técnica ser candidata à reitoria das universidades, o fim da lista tríplice. Não teve esse debate, né? Nós também não debatemos outros pontos, como a questão do decreto 9991, que está no nosso termo de acordo, fazer uma alteração nesse decreto que envolve a execução e o planejamento dos cursos de capacitação da universidade, pela universidade e de outros aspectos. Isso não foi debatido. Então, tem diversos pontos que, digamos assim, não tem impacto financeiro para o Tesouro Nacional, que o governo não debateu. E como a Maristela colocou para nós, aliás, como a Agar colocou para nós, na reunião que teve no dia 23, foi só não e não, né? Em 7 minutos. Então nós fizemos esse registro e abordamos também a questão da grande... como é que eu vou dizer? Nós abordamos a situação esdrúxula, esse foi o termo que nós utilizamos na reunião do FORGEP, relacionada às médicas, médicos, às médicas veterinárias e médicos veterinários, né, que não receberam o 9% de reajuste no seu vencimento básico. São segmentos do PCCETAI que não receberam os 9%. Porém, estão sendo contempladas com outros aspectos do termo de acordo. Então nós registramos a importância da FORGEP se somar à FASUBRA para que essa injustiça seja corrigida, né? A FASUBRA está numa intervenção muito forte para corrigir
essa postura inaceitável do governo e não conceder o reajuste de 9% para esses segmentos, porque são segmentos da nossa carreira, fazem parte do PCCETAI e inadmissível que eles não tenham a percepção desse reajuste. Como também a gente tem denunciado o descumprimento da cláusula 12ª do termo de acordo que trata da isonomia entre as trabalhadoras e trabalhadores que se aposentaram, né, que estão aposentados e aposentadas com quem ainda não se aposentou. A gente cita, por exemplo, o fato de que a aceleração por progressões, isso ainda os aposentados e aposentadas não tiveram essa percepção, não tiveram não foram, digamos assim, não estiveram incluídos nas portarias das Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas. Então, nós cobramos a FORGEP uma postura também mais ativa nesse sentido, para que a gente possa resolver isso. Então, acho que a grande questão que a gente destaca dessa reunião que tivemos ontem no FORGEP é o fato de que nós teremos agora uma agenda de reuniões com a FORGEP para debater temas relacionados ao termo de acordo, para a gente poder elaborar documentos, sistematizar argumentações, para que fortaleça essa disputa junto ao MEC e junto ao MGI pelo cumprimento do nosso acordo. É isso, né? É importante a gente sempre frisar que a máxima da FASUBRA é que ninguém larga a mão de ninguém, né? Exato. Então, essa questão dos médicos vai continuar sendo pauta nossa, vai continuar sendo motivo de muita luta, e a gente vai reivindicar até o final, né? E essa barbárie que foi feita aí com os médicos e médicos veterinários já seja corrigido. Inclusive, Mário, é importante a gente chamar a atenção que em acordos de greve anteriores eles foram contemplados, não foram colocados esse que eles têm a partir de uma lei de 2012 que não modificou nada, eles foram contemplados, não é isso? Exatamente, isso é um elemento muito importante porque o argumento que se usam para não promover o reajuste do vencimento básico desses segmentos é de que eles têm uma carreira nova em 2012, que foram retirados do PCCETAI. Mas vejam, se nós fizermos a leitura na lei 12772, em que estabelece essa tabela diferenciada para esses segmentos, que são os médicos, né, e médicos veterinários, a gente vai perceber lá que está literal de que fazem parte do PCCETAI. Na lei registra que são médicos veterinários do PCCETAI, são médicos do PCCETAI. Então, a própria lei não retira esses cargos do PCCETAI. Essa lei não altera a Lei 11.091. Na greve de 2015, eles estiveram incluídas e incluídos no acordo de greve assinado pela FASUBRA. E mais, nesse acordo de greve também, eles foram incluídos em alguns aspectos. Por exemplo, a questão da progressão por aceleração por progressão, eles tiveram a percepção dessa alteração. Estão na nova estrutura, na nova matriz da tabela. Então, por que em alguns aspectos desse termo de acordo eles estão contemplados, mas no reajuste do vencimento básico não? Então, é uma incoerência enorme, né, Nilson? É isso. Então, a gente reforça, né, o chamado aos médicos veterinários a juntar-se aos demais cargos, né, da nossa federação, que estão organizados nas instituições federais de ensino, para que a gente venha buscar, né, que essas correções sejam feitas. A luta não para não, camarada. Como esse plantão foi um plantão bastante dinâmico, né, foram atividades diversas desses dias todos, a gente teve também uma atividade se juntando os companheiros da UNB, né, que estão em greve há mais de 60 dias, numa recepção aos reitores, no dia da reunião com o presidente. Né? A reunião que o governo fez aquela enrolada, deu uma correção parcial do orçamento, a gente sabe que não garante os limites volumosos de recursos que a gente precisa para que a universidade funcione a todo vapor.
né? Então, eu queria chamar a companheira Abadia para falar um pouco mais desse dia, dessa atividade que foi feita pela companheira da UNB e que o plantão se juntou, né? Então, foi lá fortalecer essa luta. Então, companheiro Lenilce, companheiros e companheiras, a UNB, nós, técnicos administrativos em educação da Universidade de Brasília, continuamos em greve aí pela manutenção dos nossos 26,05%, porque a ameaça é de absorver, a cada aumento que tivermos, fazer uma absorção desse índice. Só que fazendo isso, nós vamos ficar devendo para o governo. Ao invés de ter aumento de salário, nós vamos estar devendo. E a nossa reitora, a professora Rosana Naves, ela tem buscado soluções, ela é sensível, porque ela sabe que a retirada desse índice para os servidores da universidade será um impacto muito grande dentro da universidade, né, na educação, para o funcionamento da universidade. Então, ela tem buscado soluções. E no último dia 23, ela teve, inclusive, uma reunião com a diretora de Políticas Sociais da Presidência da República, a Itanamara Guedes, onde ela citou, inclusive, a questão do ato que o presidente Lula assistiu, um ato performático, atos esses que têm ficado famosos, que são elaborados pelo nosso companheiro Magno, que, juntamente com o Comando Local de Greve, tem feito aí com todo carinho a elaboração desses atos, no qual também apresentamos no dia 27, que foi a reunião com os reitores e reitoras com o ministro Camilo Santana. Nós estivemos lá para cumprimentá-los, pedir o apoio e, em seguida, participamos desse ato performático na Praça dos Três Poderes, onde usamos a frase criada lá, elaborada pelo nosso companheiro Magno, ainda estamos aqui. Ainda estamos aguardando uma resposta, uma solução para este problema e aguardando aí uma reunião que ficou de ser agendada com vários atores, MGI, AGU, né, pela Secretaria-Geral da Presidência da República, e estamos sendo aí assessorados, né, nesse sentido para não perder esse índice. Pois é, Badia, mas ainda não falou por aí, né? Eu acho que teve outras atividades também, outros atos que nós participamos. Inclusive, a FASUBRA participou, junto com outras entidades, né, de um ato chamado pelos estudantes, no dia 29. Eu queria que colocasse um pouco aí, Abadia, o que foi que representou esse ato da estudantada, que teve o apoio do Andes, da FASUBRA, de outras entidades aí. Fala aí um pouco, no dia 29. Então, companheiro, dia 29, um dia de luta, né, pelo não desmonte do ensino público. E os companheiros da UNE, os estudantes, estiveram aí na esplanada fazendo um ato onde contou com o apoio da FASUBRA, claro que nós estamos sempre defendendo as universidades, o ensino público do nosso país, que é muito importante. E a retirada de orçamento, ela tem uma implicação muito grande no desmonte do ensino público, né, prejudicando, inclusive, a alimentação dos alunos, as bolsas, né, a continuidade do ensino. Então, participamos, fomos lá dar o nosso apoio a esse dia de luta, tá, dos alunos, e estamos sempre juntos com eles e precisamos de ter essa unidade, de entender que as universidades, elas têm docentes, técnicos e estudantes. Para poder continuar, ela precisa ter um orçamento significativo para dar continuidade ao ensino público no nosso país. Ato dos estudantes, com presença do plantão, presença da FASUBRA, no dia 29 pela manhã, mas à tarde já teve atividade de novo, né? A gente teve reunião bilateral, teve reunião na CNSC. A gente chama Fernando para falar um pouco sobre essas reuniões. É isso, companheiro Lenilson. Tudo junto ao mesmo tempo acontecendo, né, para a gente ver como é a nossa dinâmica, né? E a gente tem que fazer isso mesmo, porque a luta não termina nunca. Então, ao mesmo tempo que estava tendo a reunião lá com o FORGEP, que o companheiro Mário relatou, estava acontecendo a reunião, né, bilateral, né, da mesa permanente, né, de negociação do Ministério da Educação. Né? E nessa reunião, Mário,
foi reforçado justamente a questão da democratização, né, nas universidades, né, principalmente em cima daquela lei conhecida como 70-30. Né? A FASUBRA vem defendendo que a gente já precisa derrubar essa lei há muito tempo, a gente já precisa fazer eleições paritárias. Né? Essa coisa do peso dos 70%, né, para o docente não faz mais sentido. Do mesmo jeito que a gente também cobra, né, a possibilidade, né, concreta dos técnicos administrativos poderem ser reitores. Né? Então, toda essa pauta estava sendo discutida, foi o assunto principal, né, lá dessa mesa bilateral. Essa mesa, quem participou dela foi as nossas coordenadoras gerais, a Ivanilda Reis e a Loiva Chances, e também, né, o nosso companheiro da parte jurídica, Marcelo Rosa. Né? E eles aproveitaram, além dessa discussão da democratização, eles também, né, enfatizaram, pediram que o MEC, né, se posicionasse de forma mais firme com relação à questão do prazo final do termo de acordo de greve, que é agora no dia 31, né, de maio, diante, né, do resultado trágico, né, como já foi colocado aqui diversas vezes, da reunião que aconteceu na última sexta-feira lá com o MGI. Então, a gente pediu, né, providências, né, que o MEC realmente se posicionasse, né, e cobrasse para que a gente consiga, né, finalizar essa discussão do acordo, né, de forma mais efetiva e concreta. Complementar aqui, que esse tema que foi abordado na reunião que você participou, Fernando, é um tema muito importante, urgente, porque se a gente for parar para pensar, a legislação que está regendo a estrutura administrativa das universidades públicas hoje, ela é oriunda da ditadura empresarial militar. Então, qual é o cabimento de você ter um conselho superior com 70% de docentes e só 15% de técnicos e 15% de estudantes? Por que um técnico administrativo em educação, se tiver os atributos necessários, não pode se candidatar a reitor ou reitora, né? O porquê qual a dificuldade de acabar com a lista tríplice para garantir uma autonomia maior para a universidade? Então, acho que esse tema é um tema que, para nós, da federação, tem que ser central nesse ano de 2025, para ver se a gente consegue avançar nesse debate. Bom, e concomitante, né, a essa reunião da mesa bilateral, nós tivemos também, né, na mesma tarde, a reunião da CNSC com o MEC. Né? E nesta reunião da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, a mesa oficial, né, do MEC, a gente estava discutindo a minuta, né, do decreto que trata das atribuições dos cargos, né, que estão sendo propostos, né, a criação desses cargos. São os cargos amplos, né, de analista em educação, no caso para o nível E de técnico em educação, no caso do nível D, né, para todas as suas áreas e especialidades. Essa regulamentação ela precisa ser feita porque as pessoas às vezes não entendem, mas assim, a nossa lei, a 11.091, a gente tem um problema sério nela, porque as atribuições dos cargos ela não ficou regulamentada na lei, ela estava regulamentada após, por uma série de decretos e portarias, e aí, né, no governo Temer, elas foram revogadas. Então, hoje, a gente está com a lei 11.091, com atribuições dos cargos que remetem ao antigo Púlcrice. Né, e né, o absurdo que lá no Púlcrice era a época que a gente não tinha datilógrafo. Né, a gente não tem mais como, né, fazer atividade com datilógrafo. Então, é necessário que nesse decreto essas atribuições, né, dos cargos, não só os novos, os amplos que estão sendo propostos, mas todos os cargos, inclusive os ocupados, os cargos ainda que existem, né, inclusive do nível C, elas precisam ser regulamentadas. E é justamente essa discussão que aconteceu, né, porque está previsto, né, a criação do cargo amplo do E e do D, né, que é o de analista e do técnico, e a gente continua propondo a criação de um cargo amplo no nível C, que é o de auxiliar, né, em educação, porque existem cargos ativos, né, dos companheiros que estão nesse nível, né, C e que não têm atribuição nenhuma.
Então vai criar um vácuo aí, né, muito complicado, se isso não for resolvido. Então isso foi discutido, né? Além desses pontos, teve a questão também que foi apresentada, né, uma proposta dos companheiros, né, que trabalham aqui na área de segurança, a criação, né, da especialidade de proteção e segurança institucional, né? Um cargo também nessa área do técnico de educação D, que é justamente, né, para recuperar esses fazeres, né, ligados a essa área de vigilância, né, de segurança, né, patrimonial e ambiental nossa. Então, isso também foi colocado lá, é uma demanda, né, que vem da nossa categoria. Esse debate que a gente começou a fazer, ele deve ser finalizado no dia 2 de junho, né, onde a gente pretende, né, fazer essa deliberação. E aí a importância disso tudo, né, que essa primeira parte das atribuições e dessas definições, elas são super necessárias, porque aí a gente vai poder avançar em um outro ponto que é muito cobrado da gente, é sempre muito questionado, que é a questão da racionalização dos cargos, né? A base tem uma grande parte, né, da nossa base que está ansiosa por esse debate, e a gente vai poder, né, realmente fazer o escopo final, né, desse debate da racionalização após, né, a finalização dessa questão aí das atribuições dos cargos. Então era isso. Outra atividade que foi muito importante, que aconteceu nesse período, tem a ver com a reorganização das mulheres, né? Então, eu queria que a companheira H trouxesse para a gente um pouco o que ocorreu nessa reunião que teve na ISP. Sim, Lenilson, de fato, como é tradição da FASUBRA participar de várias frentes de luta, a ISP, que é a Internacional de Serviço Público, também é um desses espaços onde a FASUBRA tem representação. Então, essa semana houve reunião desse comitê para debater sobre a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. O eixo principal é a discussão da Convenção 190, que trata da violência de gênero, né, que precisa ser muito debatida, então a gente precisa discutir isso. Um segundo ponto foi Plano Nacional de Cuidado e a preparação para essa conferência. Então, a 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres acontecerá dias 29 de setembro a 1 de outubro desse ano. Então, a FASUBRA vai participar, estimula que as mulheres da base da FASUBRA participem das etapas municipais e estaduais dessas conferências para participar da Conferência Nacional. Inclusive, a FASUBRA, nos dias 6 e 7, estará realizando o encontro da mulher trabalhadora da FASUBRA. E, mais uma vez, lembrando, é super importante que as mulheres da nossa base se mobilizem, se organizem nos sindicatos e participem desse encontro, que também será realizado uma conferência livre da FASUBRA para as mulheres da nossa base. Então, fica o aviso, não esqueça, dia 6 e 7, o encontro da mulher trabalhadora da FASUBRA. Bom, vocês devem estar notando que o nosso resumo do plantão, dessa vez, está sendo bem mais extenso do que os anteriores, né? Porque, dado o grande número de atividades, o momento que a gente está vivendo agora, é bom lembrar que a gente está em estado de greve já há algum tempo, né? Que o governo não vai cumprir o acordo de greve, isso já a gente pode dizer, né? E que a gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer da vida daqui para diante, né? Temos uma plenária nos dias 13, 14 e 15 de junho, e essa plenária ela vai tratar sobre o indicativo de greve. Não cumprindo o acordo, o que é que a categoria vai fazer? Vamos voltar à greve, né? Vamos deflagrar a greve para exigir que o acordo de greve seja cumprido na íntegra? É isso que vamos decidir. Dias 13, 14 e 15, é importante que as bases se mobilizem, né? Que todas os trabalhadores e trabalhadoras das diversas universidades, institutos federais, que estão na base da FASUBRA, se mobilizem, construam grandes atos, ações, fortaleçam as assembleias e vão tirar delegados para essa plenária, para que a gente possa ter uma decisão, mas uma decisão com base no que a categoria está pensando, o que a categoria está disposta a fazer. Então, dias 13, 14 e 15, vamos decidir se vamos deflagrar greve ou não. O indicativo de greve vai ser apreciado nesse período. Então, a gente acompanha nossas redes sociais,
estejam conosco, vamos fortalecer a FASUBRA, vamos fortalecer os sindicatos de base e vamos juntos lutar para que o acordo de greve seja cumprido na sua integralidade.